Graças a Deus. Nós temos trabalhado este mês sobre o tema da família. Família, revitalizando princípios e redescobrindo prioridades. Várias mensagens nós já pregamos aqui, já falamos bastante, temos ensinado, e em quase todas as mensagens a gente fala sobre as dificuldades que vêm sobre os lares. Não interessa quanto tempo de casado, não interessa a cor, a religião, a classe social, e as famílias são muito atacadas. E nós dizemos que muitas vezes os problemas que enfrentam são pequenos, em que não se cuidando se tornam enormes. Essa semana eu ouvi de um casal, se casou, foi para a lua de mel, quando voltaram foram fazer a primeira compra do mês, né? Nós temos guardado lá em casa até hoje, né? A primeira compra que nós fizemos a listinha e tal, né? E fomos para fazer a primeira compra do mês. E aquele casal também chegou à lua de mel, foi fazer a primeira compra do mês. Cada um foi para um lado e dali a pouco os dois se encontram no carrinho. Ele com 1 litro de óleo soja e ela com 1 litro de óleo de milho. E aí, o que você está com esse óleo? Não, fui comprar, peguei aqui. Aí ela olhou e disse, não, você está com o de soja, ele é mais barato, eu uso de milho. Aí ele falou, não, mas a minha mãe sempre usava óleo de milho. Minha mãe sempre usava óleo de soja. Ela disse, então, tudo bem, de amanhã em diante você vai tomar refeição na casa da sua mãe. Sabe, queridos, parece coisa de brincadeira, mas às vezes são coisas que vão pegando desde o começo, vão marcando, vão trabalhando, não é? E se a gente não tomar cuidado, vai se avolumando. É comum quando eu vou conversar com um casal que está em dificuldades, ai pastor, são tantos problemas, tá, quais? Ai, são tantos, tá bom, vamos alinhar aqui. Ai, eu nem me lembro, são tantos. E eu vou insistindo, até que a pessoa comece a falar. E fala um problema, esse é o problema, então não vou poder resolver, porque eu tenho isso na minha casa também. Então às vezes são coisas pequenas que não cuidam, e vai tornando coisa tão grande, tão grande. Hoje eu gostaria de, encerrando esta nossa série, falar sobre o tema, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu disse que é gostoso pregar na Shalom, mas quem não está acostumado às vezes se perde um pouco. Por quê? Porque os irmãos participam, né? Quando eu troquei os olhos aí, né? Na hora participa. Ontem nós estivemos num culto e o pastor que estava pregando, ele pregou sobre Davi. E pregou sobre Davi, mas ao invés de matar Golias, ele matou Sansão várias vezes. Eu disse, se fosse na Shalom, alguns a gente viu uma risadinha discreta, tal, mas deixou passar. Eu falei, se fosse na Shalom, não passaria batido, né? Na hora, pastor, não é o Sansão, é o Golias. Mas isso é muito gostoso pregar aqui, e todos que vêm pregar aqui falam, é tão gostoso porque as pessoas participam, não está ninguém desligado, dormindo, estão todos atentos aqui. Isso é bom. Fecha parênteses. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Josué. O livro de Josué é o primeiro dos chamados históricos, não é? Primeiro vem os livros da lei, ou o Pentateuco, são os 5 primeiros. Depois vem os históricos. Lembram-se quais são? Vamos lá? Josué, Juízes, Ruth. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Esses são os 5 livros, esses são os 12 livros históricos. São os 12 livros históricos. E eu fiquei prestando atenção, porque vocês falaram 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e isto é importante, 1 Samuel, 2 Samuel, porque vocês observam que muitas vezes vocês ouvem pessoas que vão pregar em 1 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis. Não. Antigo Testamento é primeiro, porque são livros. Se você for para o Novo Testamento, você for pregar, ou ouvir alguém pregar em Timóteo, é primeira, porque é carta. 1 Timóteo, 2 Timóteo, não é? Agora, o Antigo Testamento é primeiro, segundo, porque são livros. Mas o livro de Josué, ele é muito interessante, porque após a morte de Moisés, Josué assume o comando do povo de Deus, o comando de Israel, com a responsabilidade de conduzi-los à terra prometida. São muitos os episódios marcantes na vida de Josué. Por exemplo, nós sabemos que quando o povo estava no Egito e Moisés estava tirando do Egito, eles tiveram que sair do Egito por uma saída miraculosa, extraordinária. Como que foi aquela saída? Abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram a pé enxuto. Agora, quando eles estão já sob a liderança de Josué, e eles vão ter de ir para a terra prometida, também tinha na frente deles, não o mar, mas o rio Jordão. E estava quebrada a ponte, né? Não tinha ponte. Mais uma vez, vocês sabiam que também para Josué aconteceu isto? O rio, aliás, parou, as águas pararam, formou-se uma grande muralha e eles atravessaram a pé enxuto o rio Jordão. Quando eles atravessaram e eles, antes de chegar na terra prometida, tinha uma cidade fortalecida, com muralhas em volta da cidade, e eles precisavam cruzar aquela cidade. Como que se chamava a cidade? Jericó. E então Josué deu ordem, todo o povo reuniu-se em volta da muralha, foi reunindo, passando tudo, e ele disse, olha, a hora que eu der ordem, todo mundo canta e toca os seus instrumentos. E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? A muralha caiu. A muralha caiu. Queridos, são coisas miraculosas. O rio abriu. A muralha caiu ao som de gritos e instrumentos. Se não bastasse isso, num determinado momento, Josué dá ordem e o sol e a lua pararam. Ficou parado lá. Você crê nisto? Eu creio, porque Deus estava com Josué e Deus é o dono de todas as coisas, e o Todo-Poderoso parou. A partir daí, nós vemos Josué lutando constantemente com vários reinos até chegar na terra prometida. E quando Josué já está velhinho, no capítulo 24, que aliás é o último capítulo, ele já se preparando para a morte, ele reúne-se com todo o povo, com toda a autoridade, e fez um breve relato histórico de tudo que ele tinha feito, de tudo que Deus tinha feito por aquele povo. Fez um relato histórico. E depois, no versos 14 e 15, ele fez um desafio e um chamado àquele povo. Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Digam comigo, serviu.
com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos dizer juntos esta última frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, já tivemos um tempo gostoso aqui, muito especial. Cantamos, louvamos, ofertamos. Agora, Senhor, nós temos orado em favor deste momento, para que seja uma palavra do teu coração para o nosso coração. Que algo especial aconteça na nossa vida. Quase todos nós sabemos esse texto de cor, quase todos já ouvimos mensagens sobre esse texto, mas eu quero te pedir que torne-se novo e renovador. Ministra a cada um dos nossos corações. Fala-nos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Integridade também poderia ser traduzido por sinceridade, por pureza, por firmeza, por verdade. Esse texto está mostrando-nos que Deus quer ser o Senhor absoluto do seu povo, com integridade, que o povo de Deus deve servi-lo de modo íntegro, sincero, firme, verdadeiro e exclusivo. Os preceitos do Senhor, as suas leis, os seus estatutos devem ser obedecidos integralmente. Esse texto ensina que nós não devemos também misturar devoção a Deus com devoção a outros deuses, a ídolos. O versículo 23, ele é claro em dizer que eles deveriam jogar fora os ídolos, deveriam deitar fora os ídolos, não poderiam ficar com os ídolos, porque Deus exige exclusividade. Algumas vezes nós acompanhamos pessoas que encontram a Jesus ou são encontrados por Jesus, se convertem, entregam a vida para Jesus e agora aprendem que tem de tirar os ídolos da sua casa. Mas às vezes se esbarram em algumas circunstâncias assim, delicadas. Mas aquele ídolo, aquela imagem, foi a vovó que deu. Fez aquele presente com tanto carinho, como que eu vou jogar? E amarram ou embrulham num lençol, põe lá num cantinho do guarda-roupa, e fica lá, não está mais aqui, não está mais exposto, não adoro, mas fica lá num cantinho. A Bíblia está ensinando que eles deveriam jogar fora. Nós não podemos ter dentro da nossa casa nada que lembre senão o nosso Deus verdadeiro e vivo. Servir a Deus implica em servi-lo com exclusividade. Nós não podemos dividi-lo com nada e com ninguém. Esse Deus é poderoso para nos proteger, para nos guardar, para nos salvar, e tem de tudo que nós precisamos. Porém, tem um detalhe: Ele quer exclusividade.
Servir exclusivamente a Deus, então, exigia que eles rompessem com a tradição religiosa dos seus antepassados. Às vezes, queridos, também acontece o seguinte: pessoas que descobrem a Cristo Jesus, ou são descobertos por Cristo Jesus. E agora, que coisa maravilhosa, que coisa linda! Mas não tem coragem de romper com a tradição, com a religiosidade de seus pais, de seus antepassados. De quando em quando eu trabalho com pessoas que acontece o seguinte: ai, pastor, está tudo certo, é isso mesmo. Mas o meu pai, minha mãe, ou minha avó, sei lá quem, antes de morrer, reuniu a família e disse: olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês nunca abandonem essa religião, nossa religião. E aí fica preso, sabe da verdade, mas não tem coragem de romper com a tradição. E o texto é muito claro: eles precisavam romper com a tradição dos seus pais para seguir a Deus com exclusividade. Então eles são chamados para decidir a quem de fato eles serviriam. Precisavam renovar os seus votos, a sua aliança, o seu compromisso. Talvez você diga: mas pastor, já não era o povo de Deus? Eles já não seguiam a Deus? Por que precisa este momento? Porque os nossos votos, os nossos compromissos, as nossas alianças precisam ser renovadas. Há uma importância muito grande na renovação. É isso mesmo que eu quero, é desse jeito que eu faço, eu estou decidido. Eu me lembro que, aliás, eu já compartilhei com os irmãos algumas vezes aqui. Todo dia 22 de fevereiro de cada ano, que é o dia do nosso casamento, nós tiramos as alianças, vamos ao ourives, ele já sabe disso, vamos ao ourives, ele pule as nossas alianças, e depois de polido nós chegamos em casa, damos as mãos, um olhando no olho do outro, e renovamos os nossos votos, renovamos os nossos compromissos. Depois disso, muitas vezes a gente sai para jantar, e também tem que ter lua de mel. Então são pelo menos 44 luas de mel. Mas vamos lá. Então, queridos, essa questão de cumprimento de votos, renovação, de quando em quando eu chamo os irmãos à frente para renovar os votos com Deus, os compromissos que nós assumimos. E é interessante que Josué aqui, ele dá o seu exemplo. Ele disse: olha, vocês decidam a quem que vocês vão servir. Interessante que ele não faz nenhuma imposição. Ele expõe e cada um tem de tomar a sua decisão. Isso é interessante porque às vezes a gente quer converter as pessoas na marra. Ninguém faz isso. Nós expomos o evangelho para os nossos familiares, e olha, para os nossos amigos, este é o caminho, isto é o que Deus quer. Vocês vão decidir quem que vocês vão seguir. Mas ele dá o exemplo aqui, ele diz: eu já tomei essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele começa dizendo eu. Implica num compromisso pessoal. O compromisso de servir a Deus começa por cada um de nós. Nós precisamos tomar essa decisão. Cada um. O processo começa comigo. Vai depender do meu compromisso, do meu testemunho,
do meu exemplo, para que eu possa ver a bênção de Deus chegando lá em casa. Deus abençoa uma casa, muitas vezes, por causa de um membro da família que tem esse compromisso com Deus. Se a esposa é comprometida com Deus, o marido não, os filhos não, eles podem até não entender e não reconhecer, mas Deus abençoa aquela casa por causa da esposa. Se o marido é comprometido com Deus, a esposa não, os filhos não, os familiares podem até não reconhecer, mas Deus abençoa aquela casa por causa do marido, abençoa por causa dos filhos. Então, quando um toma o compromisso, através da minha vida, do meu compromisso, da minha entrega, quando eu entro na minha casa, Deus entra junto. Muito importante que nós estejamos ouvindo isto, para que cada um de nós, pessoalmente, tomemos a nossa decisão. E se você toma essa decisão por Deus, saiba de uma coisa: quando você entra na sua casa, Deus entra com você. Segundo lugar, ele diz assim: eu e a minha casa. Precisamos conscientizar-nos de que a nossa família precisa do Senhor Jesus. Precisamos apresentar Jesus aos membros da nossa casa. Precisamos nos preocupar com isso. Se você tem um marido, ou tem a esposa, ou tem os filhos, ou tem os pais, alguém da sua casa que ainda não tem um compromisso com o Senhor, nós temos a responsabilidade, você tem a responsabilidade de orar, de testemunhar, de apresentar Jesus aos seus familiares, porque o projeto de Deus é de salvação para a família. Começa por um membro da família. Quantos testemunhos eu poderia dar de um membro, uma pessoa da família se converteu, e aí foram outros foram se achegando. Então, o meu desafio também nesta noite é para que você pense: alguém da sua casa que ainda não conhece a Jesus, que não tem compromisso com o Senhor, você assumir nesta noite a responsabilidade: eu vou orar todos os dias pela conversão daquela pessoa, da minha casa. Depois ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui dá-nos a ideia de conjunto: eu e a minha casa igual mais serviço, ministério. Agora, deixe-me entrar num aspecto importante também. Josué está falando da parte de Deus, que eles deveriam jogar fora os ídolos, os deuses. E eu faço a pergunta: o que nós precisamos jogar fora hoje? O que nós precisamos jogar fora? Há muita coisa que nós precisamos jogar fora da nossa casa. Há muita coisa do mundo moderno que são até importantes, são bons, são úteis, mas se fizer mau uso, torna-se perigoso, uma ameaça para a família, e que, aliás, tem contribuído para tirar a nossa família da comunhão, da unidade, do amor e até da presença de Deus. As nossas famílias estão tão conectadas com as redes sociais, com a televisão, com a internet,
E muitas vezes as famílias conectadas nas redes sociais estão desconectadas entre si. Não tem tempo para ser família. A família está tão conectada nas redes sociais que não tem tempo para ser família. Estão conectados com o mundo externo e desconectados com o interno. Estão conectados com os distantes e desconectados com os próximos. Não tem tempo para conversar. Cada um está ligado ali, conversando com o seu smartphone, com o seu celular. E às vezes alguém da família fala alguma coisa, sei. Nós temos tomado este cuidado. A Deise me ajuda muito, porque este é um mal que, se nós não cuidarmos, atinge a todos nós. E às vezes, se nós estamos conversando, e aí chega uma mensagem, e a gente começa ali, se é a Deise que atende, eu falo, se sou eu, ela fala, aí a gente fala não, a gente para de conversar e fica olhando. A hora que você parar de falar no celular, nós continuamos. É falta de consideração, de respeito, e é coisa que a gente vai fazendo. Leva-se para a mesa da refeição. Nós tomamos esse cuidado de não levar para a mesa o celular, o telefone. É gente que está tão ligada que na hora da refeição cada um faz o seu prato. Vai para frente da televisão ou com uma mão no prato, o outro também teclando. É um Deus, é um ídolo, é algo que tem roubado a nossa atenção, é algo que tem roubado da nossa convivência familiar. Eu preciso falar isso. Algo que tem roubado o nosso relacionamento com Deus. Quem sou eu para julgar? E eu fico na boa intenção que quando nós estamos pregando, falando, alguém está ali e eu fico pensando, bom, está consultando o texto bíblico, né? Está lendo a Bíblia. Jamais alguém daqui, enquanto nós estamos cultuando, vai pegar o celular e ficar mandando mensagem, comunicando-se com alguém. Jamais alguém daqui vai ficar procurando durante o culto o resultado do jogo do seu time. Isso é nas outras igrejas. Aqui não. Quantas vezes tem roubado a nossa atenção? Criança que não toma refeição se não estiver com o smartphone. E às vezes a criança importuna tanto, a gente toma, faz, veja isso daqui, mas me dá sossego, me dá paz. E nós estamos criando um vício. Esta semana eu ouvi um psicólogo falando que o telefone, aliás, eu mandei essa mensagem para vocês, o psicólogo dizendo que o vício no telefone é tão complicado quanto o vício do crack. Criança que não dorme, se não estiver ali vendo os filminhos. Papais, nós precisamos tomar cuidado. Tem hora de assistir e tem hora que não. Mas ele chora, ele faz um berreiro. Nós temos de ensinar. São ídolos que vêm para a nossa casa. Quanto é difícil tirar uma criança, um adolescente, do computador, do celular. Se nós não cuidamos disso enquanto é criança, vai na adolescência. E hoje um grande problema que tem entre os adolescentes e os jovens são chamados filhos do quarto. Aqueles adolescentes e jovens que chegam e entram direto para o quarto. Não conversam com mais ninguém.
A refeição toma no quarto, não comunica-se com mais ninguém. Por isso eu quero dizer, papais, quanto mais cedo você cuidar disso com os seus filhos, vai evitar que vocês tenham os filhos do quarto. Constantemente eu estou atendendo pessoas nessa situação. Pastor, meu filho não sai do quarto, ele fica o tempo todo no quarto. Fica no quarto, enquartado com o seu computador e sabe do perigo. A gente ouve constantemente de crianças, de adolescentes, até de jovens e até de adultos que começaram a conversar com alguém e quem está do outro lado se apresenta com a pessoa mais legal, mais bonita, mais certinho. E quantas vezes você já viu no noticiário de crianças, de adolescentes e até de adultos? Recentemente saiu na televisão, nós acompanhamos aquela mulher que conversava com alguém pela internet e trouxe o cara para dentro de casa e ele quase a matou. Aí a gente pensa, isso é na televisão, isso é lá longe, isso é tal lugar. Se nós não nos cuidarmos, isso pode acontecer dentro de casa. Mas não é só adolescente e criança, há adultos que ficam horas e horas na internet, visitando sites pornográficos, conversando com uma outra pessoa do mesmo sexo, ou às vezes até do mesmo sexo, mas conversando assuntos que não deixa de ser uma traição. Adultos. Nós estamos o tempo todo conectados. E a família não consegue tempo para orar, para meditar, para ler a palavra de Deus. Isto é tão complicado, tão demoníaco, que você fala, eu vou abrir o computador só para ver se chegou um e-mail. E quando você liga, aí a hora passa. É um e-mail, um inteiro, o outro, e vão acontecendo as coisas e vai se envolvendo. É uma servidão, é uma escravidão, que nos rouba da nossa família, nos tira da presença de Deus, nos impede de servir a Deus. Às vezes as famílias não se reúnem nem para fazer uma refeição, quanto menos para orar juntos. Nós precisamos fazer uma escolha. A quem nós vamos servir? A mentalidade que nos escraviza, ou nós serviremos ao Senhor? Agora não é simplesmente fazer uma escolha da boca para fora. A minha família é de Deus. Como que ela é de Deus? O que ela faz junto para servir a Deus? Quando Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós entendemos muito bem o que Paulo estava dizendo. Os dias são maus. Nossas famílias têm sido ameaçadas. Dias terríveis que estamos vivendo e que vem à frente para a nossa família. A onda da promiscuidade ataca veementemente as nossas famílias. Nós precisamos cuidar desde as vestimentas. Não tem nada de azul e de rosa, mas nós precisamos tomar cuidado até nas vestimentas. Às vezes eu vejo criancinhas brincando, inocentes e ingênuos, que os papais já colocam roupas inadequadas, com dancinhas maliciosas, e é desde pequeno que vai formando. A promiscuidade ataca desde a criança e nós precisamos cuidar. Se você tem um filho homem, quer que ele seja homem, trate-o como homem. Se você tem uma filha menina, mulher, e quer que ela seja mulher, trate-a como mulher.
ensine, oriente, mostre, fala. A homossexualidade quer redefinir o conceito do que é uma família. Não é mais a família formada pelo papai, a mamãe e os filhos, mas tanto tipo de família, dos mais diferentes, e coloca daqui, coloca dali, e faz às vezes até do animalzinho um membro da família. Nada de errado ter animalzinho, mas não é membro da família. O membro da família é o papai, a mamãe e os filhinhos. É isso que a Bíblia nos ensina. Podemos cuidar, brincar, ensinar, nos divertir. O divórcio tem tomado a família e deixado-a instável. Os filhos que ficam já inseguros. Será que o papai e a mamãe vão se separar? Será que eles vão se divorciar? Eu vejo isso com dor no coração. Eu trabalho com famílias há mais de 40 anos. E lá atrás eu ficava todo feliz, eu dizia da porcentagem dos casais não cristãos, não evangélicos, quanto era alto o índice de separação. Mas aqueles que estão na igreja, a porcentagem é bem menor. Queridos, hoje está quase empatado. Quase que empatado. Algum tempo atrás era 4-1. Agora está quase que empatado o mesmo número de divórcio no mundo. Divórcio dentro da igreja. Por isso a minha responsabilidade de estar falando e de estar ensinando. As autoridades discutem se as crianças devem ser criadas pelo Estado ou pelos pais. Quem tem a responsabilidade de educar? A sociedade discute, entendendo que muitas vezes é o Estado que tem essa responsabilidade. O aborto, o suicídio, tem implicações preocupantes na família. Não se divulga para não alarmar, mas o número crescente de suicídios entre adolescentes e jovens. Porque não tem aquele amparo familiar. A mídia de entretenimento presta um desserviço à família tradicional. É muito fácil entrar na internet e visitar sites pornográficos e de tantas outras coisas. É fácil, qualquer criança. Eu falei para vocês algum tempo atrás daquele menininho que o pai chegou e o menininho pediu para o pai ajudar a escrever ali na internet sexo. Porque ele estava escrevendo sexo, estava sendo alfabetizado ainda, bem no comecinho, escrevia S-E-C-S-O. E não aparecia nada. Então ele pediu para o pai, como que escreve? Aí o pai falou, mas por que você quer saber? Ele disse, porque o meu irmão mais velho, disse que se a gente escrever sexo aqui, aparece um monte de fotografia de mulher pelada. Queridos, não era nem alfabetizado, não sabia ainda nem como escrever, mas já estava sendo influenciado. Agora, o que nós podemos fazer para enfrentar esses desafios? Notem que Josué não disse, eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. Eu e a minha casa cantaremos ao Senhor. Eu e a minha casa leremos a Bíblia. Mas ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É serviço, é dedicação, é envolvimento, é compromisso. Servir a Deus sempre foi a melhor maneira de manter forte espiritualmente, de sobreviver aos ataques de uma cultura hostil. Nós devemos fazer um plano familiar de servir a Deus em família.
é mais do que vir à igreja. É mais de aquecer um banco. É mais do que responder presente. É mais do que levantar as mãos e cantar. É um envolvimento. Eu sirvo, eu trabalho, eu me envolvo, eu me ocupo com as coisas de Deus. A família precisa de um sistema imunológico para evitar a doença espiritual. E o sistema imunológico é fortalecido no serviço de Deus. Não há atalho. Sem os recursos divinos, não há nada que se possa fazer para proteger a família das influências devastadoras com as quais nós temos de lidar. Servir a Deus em família, une como família. Servir a Deus em família fortalece a nossa fé. As famílias que esperam sobreviver a todo esse ataque mundano, é preciso que se envolva com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Eu fico feliz quando eu vejo alguém que está envolvido no ministério e a sua família. Permitam-me citar alguns exemplos entre nós. Eu fico contente quando nós temos o nosso café depois do culto com a pipoca. Hoje não vai ter. Mas eu fico contente porque está lá o Juliandro, a Rosana, a Rosângela e os filhos. A Fátima, o Ronaldo e os filhos. Todos envolvidos. Todos envolvidos. Encontrar um ministério que você possa trabalhar com a família. Quando os nossos meninos eram pequenos, a Deise foi trabalhar no Ministério da Criança. E ela trabalhava ali com as crianças, por quê? Porque ela tinha a preocupação de dar o melhor para os filhos, para as crianças. Às vezes nós reclamamos, o Ministério da Criança está com dificuldade, não tem professores. E a gente, eu já tive até situação de pessoas, estou saindo da igreja porque está faltando professores para as crianças. Queridos, é como se falasse o seguinte: vem você trabalhar, vem ajudar. Ai, pastor, Deus me livre, eu fico o tempo todo com os meus filhos em casa. Mas a igreja é a nossa preocupação de envolver, de dar o melhor, de estarmos juntos. Algo que a gente possa fazer em família, comprometendo-nos com o Senhor. Queridos, nós vemos também aqui, pode aparecer a seguinte pergunta: mas eles já não serviam a Deus? Já não era o povo de Deus? Por que ele faz novamente esse chamado? Porque os compromissos, as alianças precisam ser renovadas. Precisam ser renovadas. E uma coisa interessante, ele podia lá reunir a sua família e dizer: olha, é o seguinte, nós vamos doravante, nós vamos continuar servindo ao Senhor, nós e nossa família renovamos o nosso compromisso, nós vamos servir ao Senhor. Mas ele vai além, ele reúne o povo e diz para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com isso, ele dá um testemunho. Quão forte pode ser um testemunho de uma família que serve a Deus? Pode até ser, queridos, que quando seus vizinhos vejam você saindo numa noite mais fria, tirando os seus filhos, vindo para a igreja e falar: coitadinho, olha, a criança está com frio, a criança está com sono, a criança quer ficar em casa. Por que eles vão sair de casa? Acha que é até um exagero. Mas eles estão observando e vão observar a sua casa e a diferença da sua casa. E o dia que ver toda a sua família, os seus filhos reunidos, firmes no Senhor, e quem sabe alguém daquela família, fora dos caminhos, dando dificuldade, eles vão procurar vocês e dizer: escuta, qual que é o segredo? Que família bonita! Olha
Olha que coisa linda, todos juntos. Que coisa bonita. Para isso, queridos, é preciso que as nossas famílias, além de arrancar os ídolos, estas coisas modernas que nós não vamos jogar fora, não estou falando para ninguém jogar fora, e se alguém for jogar aí um smartphone, um iPhone, quiser jogar, eu dou o endereço da minha casa. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos cuidar para que nós mandemos nele e não eles mandem em nós. Mas além disso, queridos, para o testemunho, nós precisamos arrancar as grosserias, as palavras pesadas, os palavrões, as revistas, os filmes, os quadros, os pôsteres que entram em nossa casa, mas que nunca deveriam entrar, porque poluem a nossa casa. Algum tempo atrás eu fui fazer uma visita, não é daqui da Shalom, imagina, daqui ninguém, mas eu fui fazer uma visita e eu precisei usar o sanitário. E eu vi ali, tem aquele porta-revistas, e ali tinham algumas revistas, e dentre elas, Playboy, com filhos adolescentes dentro de casa. E depois não entendem, queridos, por que os filhos estão se afastando. Pastor, quando for na minha casa, não vou deixar ir no sanitário. Vai e repara. Eu reparo, mas eu falo, porque eu falei para o casal. Queridos, as pessoas estão precisando de bons exemplos. Como que você consegue, nesse mundo tão difícil, ter uma família tão bonita, uma família tão gostosa, e você vai poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Este é o segredo. Deus nos trouxe aqui nesta noite, para que nós renovemos o nosso pacto, para que Deus renovemos o nosso compromisso de servir ao Senhor, de dedicar ao Senhor, de não dar de não dar o resto para Deus. Se eu não tenho mais nada para fazer, se eu não tenho uma festa, se eu não tenho um aniversário, se eu não tenho um passeio, não, a prioridade, eu e a minha casa, somos mais do que frequentadores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de encerrar fazendo um desafio. Primeiro lugar, Herbert, primeiro lugar, eu quero que você curve a sua cabeça e faça o seu compromisso pessoal. Eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Deus é a prioridade na minha vida. Eu deixo tudo aquilo que me afasta, que me atrapalha, que impede do meu relacionamento com a minha família e com Deus. Segundo lugar, eu gostaria que você pensasse, tem alguém da sua casa que ainda não serve ao Senhor? O pai, o filho, a esposa, o marido, o irmão. Eu gostaria que agora, nominalmente, você orasse por essas famílias. Tem alguém da sua casa que ainda não se converteu, que ainda não tem compromisso com Deus? Ore agora, apresente essa pessoa. E eu gostaria de desafiar você a todos os dias colocar aquele membro da sua casa que ainda não tem compromisso com Deus. Orar todos os dias por aquele membro da sua casa. E enquanto nós cantamos, se você está disposto a renovar o seu compromisso, a sua aliança, o seu pacto,
e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você possa dizer: pastor, eu não posso ficar em pé, porque o meu marido ainda não serve, a minha esposa ainda não serve a Deus. Mas eu gostaria de desafiar você como uma atitude profética, de fé. Não servem, mas servirão em nome de Jesus. E eu estou colocando-me em pé numa dedicação profética, porque eu creio, e eu vou assumir o compromisso de orar e de testemunhar e de convidar. Enquanto nós cantamos, você está convidado para renovar o seu compromisso, ficando em pé nessa atitude de renovação de votos e de compromisso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.